está correlacionado com outras regiões do espaço. O objeto pode estar aqui, o elétron pode estar aqui, mas até que ponto, até que instância, um ponto que está muito afastado desse elétron é influenciado por aquilo que acontece com esse elétron. Então, isso que a gente chama ação à distância, porque você está à distância. E, de uma certa maneira, uma ação correlacionada, porque o que acontece nesse ponto vai acabar repercutindo no ponto que está mais longe. E na escola do Paul Dirac também se usa essa expressão, entrelaçamento? Se usa. Na verdade, a gente chama hoje em dia até isso chamado emaranhamento. Na verdade, emaranhamento. Na verdade, hoje se fala, se você lê algum artigo, assim, mesmo que seja de divulgação, sobre computador quântico, sobre informação, processamento da informação, o conceito que está em jogo é o chamado conceito de emaranhamento quântico. Emaranhamento quântico. Isso me remete, na hora que eu li, imediatamente me jogou para esse lugar da mitologia, né, que fala sobre a rede de Indra. Não sei se você conhece. Não conheço não. É do hinduísmo, né? Nem do budismo, mas o budismo ele usa esse mito, né, essa história, essa lenda, para explicar a conexão da humanidade. Então, mesmo à distância, eu influencio o outro. Entendi. Então, quando eu desato um nó aqui, essa rede de Indra, onde todas... É uma história mais ou menos assim, para proteger o castelo, eles tecem uma rede e em cada nó dessa rede tem uma joia preciosa. E ele joga isso por cima do castelo para proteger. Se alguém tentasse tirar uma joia, toda a rede se desfazia. Certo, entendi. Então, uma joia mantinha a outra. Né? Então, um ser humano mantém o outro. Então, por exemplo, essa pessoa que me procurou, que eu não sei, não a conheço, né, de São Paulo, para conversar sobre essa questão acadêmica, não tem nada a ver com a minha vida, não tem nada a ver com o meu raio de ação, de família, de nada, mas é um nó que mesmo à distância, de repente pode ser desatado, né? E que isso, de uma certa forma, desata outros nós, né? Nessa cadeia. Né? Tá certo. Então eu posso correlacionar. Pode correlacionar. Eu vou pegar essa rede de Indra melhor. Tá. Mas o que está em jogo aí, os dois conceitos que estão em jogo aí, que são conceitos, vamos dizer assim, da mecânica quântica, que você poderia transpor para esse cenário que você está colocando, são o conceito, vamos dizer assim, de funções de correlação, e o conceito de emaranhamento. Tem outro conceito que está em jogo aí, que é o conceito de interferência. A interferência quântica. Quer dizer, tem um problema de interferência também, o quanto, né, dois estados interferem. Será que dois estados, né, são completamente separados, ou esses dois estados têm uma região de superposição, eles podem interferir? Né? Então, a questão da interferência também é uma questão. Quer dizer, tem um conceito de interferência e tem um conceito de emaranhamento. Então, são conceitos que estão dentro da mecânica quântica. Eu acho que a interferência está mais ligada ao conceito. Existe um sábio chinês chamado Tian Tai, e ele desenvolveu um sistema métrico para entender essa sabedoria milenar, budista e tal. Então, como ele era muito estudioso, ele fez um sistema de 3.000 mundos. Então, o que ele fez? Ele classificou os estados de vida em 10. Então, inferno, fome, animalidade, ira, tranquilidade, alegria, erudição, absorção, bodhisattva e Buda. Só que ele entendeu que em cada estado contém os outros 9 estados. Entendi. Então tem uma interferência. Então tem uma interferência. Uma superposição, uma interferência. Mas então são 10 vezes. Né? E em cada estado, por exemplo, se eu chegar aqui e alguma coisa tiver acontecido antes de eu chegar, a sua aparência, a sua energia, ela vai tá toda embebida desse acontecimento. Então são os 10 fatores. Aparência, natureza, causa. Então são 10 vezes 10 vezes 10. Só que você ainda tem 3 domínios. Né? Então você tem esse domínio físico, que é onde, né, essas limitações, o limite natural, que engloba tudo, e o outro que eu esqueci. Então são 3.000 mundos que eles chamam. Né? E aí é que de repente você chama de Ichinen Sanzen. Então isso de repente é o que está um pouco ligado, quando eu falo disso, essa coisa da construção de realidade,
é que para cada ação você tem 3.000 possibilidades, era isso que ele dizia. Entendi. Então, às vezes você fica muito racional naquele caminho porque é o que você está enxergando. Quando você medita, você consegue elevar a sua condição de vida, porque você vai se desapegar dos seus conceitos, das suas certezas, que é o princípio da incerteza, e aí você deixa a sua vida fluir. Então, tem uma fala, que aí entra nessa questão aqui, tem uma fala do Senhor que diz o seguinte, o papel da ciência não é reproduzir a realidade. Foi na Universidade Juiz de Fora, se eu não me engano. Certo, foi na Juiz de Fora mesmo. O papel da ciência não é reproduzir a realidade. Precisa muito pouco. O papel da ciência é aumentar, expandir a realidade. Se não existe, eu faço existir. Criar realidades, Aí, o senhor continua. Aí eu botei até como outro tópico, porque esse já é uma visão budista também, né, de criar realidade. E aí você continua. Se eu faço existir, isso faz parte da natureza. Então, o que eu produzo é um subproduto da natureza, fazendo com que eu construa a natureza através de uma construção de novas realidades. Aí botei como outro tópico, porque para mim são 3 coisas distintas, né? 4, que aí entrou num outro campo. Porque aí você fala assim, então, se eu faço um subproduto, ele passa a existir, então eu sou parte da natureza. E se a natureza é parte de mim, então é uno. Né? E aí entra no conceito de Eshofune, que é a inseparabilidade da pessoa e do ambiente. Você não consegue... É como a sombra. Né? Então você não consegue dizer que o fulano é mau, por isso que a sua vida está ruim, se você está incluída inserida naquele contexto e está sofrendo com aquele contexto. Né? Então, quando você consegue se resolver, o fulano pode continuar sendo mal, que a sua autonomia, ela emerge, e aí vira um produto de uma nova realidade. E aí você diz assim, até tem uma outra palestra que você foi, na entrevista você foi mais específica, você deu até o ano. Você diz assim que da explosão da supernova, né, que a Europa não estava preparada para ver, em 1054. Então, lá no Juiz de Fora, o senhor disse assim, que a pergunta é, ver aquilo que eu estou preparado para ver. Então, aí você disse assim, será que a pergunta não é, nós vemos aquilo que não estamos preparados para ver? Será que a gente consegue? Oi, Dória. Agora tiver um minutinho lá na sala, ali naquela sala, só para a gente discutir os horários daqueles cursos todos. Com os meninos? Os cursos de verão? Não, os cursos de relação de expressão. Tá legal. E o de expressão de choque. Antes de começar o meu... Entendi. Então, quer dizer, eu acho que a questão que eu estava colocando a gente, se a gente, hoje em dia, a ciência ficou tão complexa que a gente não espera mais que a gente vá assim, para um laboratório simplesmente para descobrir, fazendo uma pesquisa puramente exploratória, esperando o que acontecer eu vou medir. Hoje a gente já vai assim, muito direcionado, quer dizer, você já vai querer ver aquilo que você já espera ver. Então a pergunta que a gente se faz um pouco é essa, né? A ciência hoje, sobretudo a física, né? A gente vê aquilo que a gente está preparado para ver, porque a gente já tem um conhecimento teórico prévio, que a gente sabe que a gente está fazendo predições, sobretudo, vamos dizer, tendo pensamento hierarquiano. A gente faz predições, né, baseados em abstração, matemática, né? Uma visão mais teórica da natureza, e você faz previsões, e aí você vai para o laboratório já esperando ver alguma coisa que você previamente já imaginou que exista. Você não vai para o laboratório. Agora, claro, você pode chegar no laboratório ou fazer o seu experimento e desesperadamente buscar por aquilo e aquilo não existir. Então pode ser que, vamos dizer, o teu pensamento, a tua teoria esteja... A resposta seja não. A resposta seja não, pois é. Mas a gente sempre imagina o seguinte, que a gente vai buscar alguma coisa que a gente já está preparado para ver. Se a gente não estiver preparado para ver, a gente nunca vai ver. Isso é muito claro com o bóson de Higgs. Se não se soubesse previamente, né,
que as teorias apontavam para a existência dessa partícula, que davam já as características dessa partícula, você não seria capaz de encontrar essa partícula por acaso. Então essa partícula, você precisa produzir em laboratório todas as condições para que ela apareça. E você vai olhar para todo aquele experimento que você está fazendo, já querendo ver aquilo que você sabe que deve existir. Então, às vezes a gente não está, quer dizer, por que a Europa não estava preparada para ver a explosão da supernova, né? E os chineses estavam, por exemplo, né? Porque a Europa não estava preparada para imaginar que pudesse haver alguma alteração no cosmos, né? Que o cosmos era imutável, perfeito, né? De repente apareceu um brilho que nunca tinha existido, mas que de repente aparece, quer dizer, que alteração abrupta é essa que acontece. Então, é um pouco isso que eu estava querendo dizer. A gente hoje, a ciência que a gente faz hoje é muito baseada também na possibilidade de você ver e você detectar aquilo que você está preparado para ver. De repente, por exemplo, no LHC, esse grande laboratório, essa grande colisão de partículas, ele está, de prótons, na verdade, ele está produzindo, pois não, ele está produzindo coisas, pois não, foi, tchau. Pode pegar. Ele está produzindo coisas que você não está vendo, porque você não está preparado para ver, mas elas estão lá, mas simplesmente você não está com o canal aberto para ver. A chave está aí, tá, tchau. Tchau, só uma perguntinha por gentileza. Aquelas aulas de eletromagnetismo 22 e 23. Ainda não coloquei, professor. Não, mas elas estão aí, não estão? Já deixei compartilhando eu. Não tem problema, não. Hoje ou se amanhã. Tá ótimo, tá bom, não tem problema, não. Obrigado. Tá certo, é isso aí. Então, e isso, novamente, traz também para essa visão de mundo pela filosofia oriental, dessa nova construção de realidade, na verdade, construção de novas realidades, expandir a vida, ser parte da natureza, estar preparado para ver, não que não exista porque você não esteja vendo. Isso, exatamente. Porque você não está preparado para ver ainda. Isso. Pode ser que exista, mas você não tem a mínima condição de ver aquilo ou de medir, ou de detectar, porque você não tem as características daquela coisa. Aquela coisa está lá, simplesmente você não está vendo porque você não se preparou previamente. Que maravilhoso. Né? Isso a física de hoje está muito assim. Maravilhoso isso. Aí, no budismo, dessa linha, né, nesse primeiro momento eu vou falar muito em mecânica quântica, em física, de uma maneira geral, né? Tenho assistido várias aulas para relembrar, que eu já esqueci, e de budismo. Mas só nesse primeiro momento para eu poder me situar e conseguir dar uma forma. Tá certo. Eu estava pensando assim, nós colocamos 2 velas. Nós colocamos 2, parece até átomo, parece até os elétrons, assim. Mas eles são 2 símbolos, que antigamente eram 2 pássaros, aí mudou, como se fossem 2 guardiões, né? Então no oratório tem sempre 2, e no meio tem a fruteira e o incenso, o incensário, né? Mas as velas são 2, o par de jarros são 2, e uma vez eu perguntei por que eram, posso usar um? Pode, mas bota no meio. Eu não entendi. Aí uma vez me explicaram que era em função da simetria. Quando você está de frente para o oratório, realizando a sua oração, que é uma oração ativa, uma meditação ativa, não é passiva, os seus olhos, assim, ela está pegando aquele panorama todo, não é só o oratório. Então dá uma harmonia, né, no todo, no ambiente. E aí, você estava explicando sobre a simetria, aí você colocou assim, simetria vem do grego si, afinidade, metria, medição, harmonia das medições. Eu falei, opa, tá chegando lá. São 2 manifestações do mesmo objeto. Eu falei, opa, tá chegando lá também, né? Aí a minha pergunta foi a seguinte, qual a relação quando se diz que, eu anotei, que quando você tem o domínio das simetrias, qual é a relação do domínio das simetrias e a construção de realidades? Porque numa fala, né, eu coloco dessa maneira, assim, podemos construir a gente pode construir realidades a partir... E queremos quando temos o domínio das simetrias. O que quer dizer exatamente Porque a simetria, ela te permite fazer uma transformação, quer
quer dizer, ela te leva de alguma coisa que você detecta, que você percebe, que você tem condição de medir, ela pode te levar de um objeto que é visível a você, visível no sentido da física, detectável, né? Não precisa ser visível no caso de um elétron está lá, você consegue detectar esse elétron por medidas. E aí, quando você domina a simetria, quer dizer, você sabe todas as simetrias que podem estar envolvidas nas interações do elétron, você sabe que você pode fazer certas transformações, transformar o elétron num outro objeto, e esse objeto faz parte, né, do domínio de simetrias do elétron. E aí você, pelo elétron que te é mensurável, que te é visível, você, tendo conhecimento das interações que esse elétron tem, você pode se apropriar das simetrias que essas interações te revelam. E o que é a simetria? A simetria é uma transformação. Você vai do elétron, você transforma o elétron em outro objeto. Então, se esse objeto pode ser obtido através do elétron por uma transformação, esse objeto pode estar na natureza, mas você ainda não viu. O que você viu foi o elétron, que é uma manifestação desse objeto. É como se fossem, vamos dizer assim, duas faces da mesma moeda. Você sempre vê a mesma face, mas se você virar a moeda, você vai ver a outra face. Quer dizer, o que significa virar a moeda? Você vai fazer uma transformação, você vai pegar teu sistema, vai fazer o seguinte, a moeda está de cara para cima, então eu vou botar a moeda agora de coroa para cima. Então a simetria é isso, você tem o elétron, e esse elétron, por exemplo, tem na natureza um parceiro, que foi o que o Dirac previu. Ele fez uma transformação no estudo das interações do elétron e viu que esse elétron podia ser levado por essas transformações a um outro objeto, que era a antipartícula, a antimatéria do elétron, que é o pósitron. Então é como se o elétron fosse uma faceta, o pósitron uma outra faceta. Então, a natureza sempre está me mostrando uma faceta, que é o elétron. Eu estou sempre vendo o elétron na natureza, mas eu estou sendo incapaz de ver o pósitron, que é a antipartícula do elétron. Dirac simplesmente falou, não, eu preciso fazer uma transformação. Vira a moeda de cabeça para cima, ou de cabeça para baixo, que você vai ver o pósitron. Então, dominar a simetria significa, se você conhece alguma coisa que você já conseguiu identificar na natureza, e se apropriar dela, conhecê-la, medir, conhecer as interações desse objeto, você tem grandes condições de chegar a todas as simetrias, ou seja, todas as transformações que você pode fazer nesse sistema sem alterar a física desse sistema. Então, quando você faz as transformações, você no fundo está passando de uma partícula para outra. E aí você, a partir de uma partícula conhecida, você pode, por essas transformações, gerar outras partículas que ainda não são conhecidas. Mas você fala, elas devem existir, porque elas foram obtidas por transformação do elétron. Então, se eu fizer uma transformação do elétron, eu posso chegar num outro objeto. Então, você já prevê a existência de um outro objeto a partir da transformação de simetria que você faz em cima do elétron. Então, é isso, quer dizer, quando você domina as simetrias, você pode ampliar a tua realidade. Por quê? Porque você vai começar a prever a existência de partículas, e aí, tendo previsto essa existência, você vai construir um aparelho, vai construir um aparato experimental, você vai ao laboratório para verificar se essa partícula realmente existe. E você chega lá, encontra essa partícula, você aumentou a realidade, porque você é alguma coisa que está na natureza, mas que você foi capaz de produzir. A natureza já não mostra isso mais naturalmente, a natureza não nos mostra os elétrons. E aonde é que estão os pósitrons? Então, os pósitrons, eu preciso produzi-los, eu posso produzi-los em laboratório e vê-los. Mas então eu ampliei a minha realidade não é só elétron, tem pósitron também. E aí, do momento que eu incorporo isso, eu digo, a natureza é muito mais extensa do que o que a gente vê. Quer dizer, dominar as simetrias te permite, a partir daquilo que te é visível, que te é alcançável por meio de algum experimento físico, te permite você chegar a novos objetos que você ainda não tem condição de ver e que você prevê a existência, e talvez você só vai poder verificar a existência daqui a 5 décadas, daqui a 100 anos. Você faz previsões de longuíssimo alcance no tempo. Essa que é a ideia do domínio da simetria. Então, a ideia da simetria é justamente essa. A partir de alguma coisa que você vê, você constrói toda uma realidade, você cria, vamos dizer, todo um romance, toda uma realidade em torno de alguma pequena coisa que você vê. E essa realidade é muito mais ampla, muito mais extensa
do que aquela simples coisa que você está vendo. Uhum. Então, e você consegue construir essa grande realidade através da simetria. Então, a simetria é aquilo, vamos dizer assim, que te gera a trama da novela. Você tem um personagem só, mas você quer construir, por exemplo, 30 personagens a partir daquele. Então, a simetria, ela cria o diálogo, ela te faz passar de um personagem para outro. Então, é isso que eu digo, o poder da simetria é esse. Você só vê uma coisa na natureza, mas fala, se isso existe e eu consigo chegar às simetrias desse objeto, na verdade eu vou ver que esse objeto não está sozinho, existem muitas outras coisas. Essa que é a ideia. Se eu trouxer isso, por exemplo, a dignidade da vida, que é o objetivo, é a cerne do ensinamento. Sim. É você prezar a dignidade da vida, Certo. de todos os seres vivos. Né? Quando eu olho para você numa relação de simetria, ou seja, eu estou me vendo, certo. nós somos, certo. eu estou respeitando Isso. essa dignidade da vida, eu estou ampliando uma realidade Certo. que, Certo. né? Então, por exemplo, semana passada eu fiquei até tarde lá no laboratório, fazendo as pesquisas, fazendo outras coisas e tal, e aí eu fui jantar lá no bandejão. E eu estava correndo porque ia fechar. Certo. Então eu passei correndo na porta da CCMN, mas eu vi que tinha uma pessoa abaixada, pegando coisas assim lá. E como a minha mãe, ela desenvolveu um transtorno de acumuladora, Sei. e ela cata coisa na rua, Sei. ela sai, revira lixo. Sei. Então assim, isso começou a fazer com que eu olhasse para esse mundo que até então para mim Exatamente, é um pouco isso. era desconhecido. E aí, tudo bem. Eu olhei, estava correndo, já estava fechando. E assim, foi um jantar tão gostoso, em feijão, manteiga, que há muito tempo eu não comia. Um aipim maravilhoso, eu amassei o aipim. Aí me esbanjei tanto comer, porque como estava fechando, aí quando está fechando você pode comer quando você quiser. Entendi. Aí me acabei de comer lá, que eu só ia pegar o ônibus das 10h20. Sei. E voltei devagar e tal. Eu estava tão satisfeita, assim, sabe, assim, ai que bom que eu não almocei, né? Então eu almocei e jantei junto. Sei. E essa pessoa que estava catando parou na minha frente e disse assim, será que você não tem alguma coisa para eu comer lá dentro? Assim? Aí eu olhei, assim, me levei um susto, porque eu não estava esperando, né? Ele, não se assuste, não se preocupe, eu não quero dinheiro. Sei. Eu só quero comer alguma coisa pelo amor, mas ele fez assim, sabe? Sei. Mas pelo amor de Deus, eu só quero comer alguma coisa. Toda aquela satisfação, prazer que eu estava sentindo, acabou ali. Imagino. E aí eu falei pra ele, olha só, você vê, eu tô só com crachá, eu vou lá dentro